Cláudio, a gente começa essa edição do Bastidores desta terça-feira, dia 24 de novembro, falando, né, dos indícios de irregularidades em doações nas eleições de 2020, que já somam aí mais de 588 milhões de reais. Esse foi o levantamento feito pelo TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, na prestação de contas aí dos candidatos, que identificou uma maior ocorrência entre fornecedores, consórcios ou representantes que recebem o Bolsa Família e tem também o auxílio emergencial, viu, Cláudio? Pois é, chega a ser entristecedor, né? Há uma legislação que proíbe isso, que pune esse tipo de irregularidade. Apesar disso, os políticos, os nossos políticos, que parecem, enfim, se enquadrar naquele ditado do uso do cachimbo que entorta a boca, né? Eles continuam se comportando exatamente como a gente acha que eles vão se comportar. Impressionante isso. Sim, e com toda a alteração legal que foi feita para acabar com o financiamento de campanha por parte de empresas, para endurecer a fiscalização, para evitar desvios, a gente infelizmente tem que continuar noticiando irregularidades, né, de quem deveria dar o exemplo, porque eles estão ali se candidatando, eles estão ali para dar uma mensagem, passar uma mensagem para o eleitor: eu sou confiável. E aí esse tipo de coisa acontece, infelizmente, em todo o processo eleitoral brasileiro. Tomara que a Justiça Eleitoral consiga punir quem são os responsáveis por esses desvios. A gente tem São mais 64 mil beneficiários de auxílio emergencial, né? Isso. É impressionante. Foram repasses, né? Foram dinheiro na veia, que totalizam 54,5 milhões de reais somente nesse particular, né? Também verificou-se que há 589 milhões de reais em doações suspeitas, né, de irregularidades. 589 milhões de reais. Não dá nem, a gente custa até acreditar, né? Um país em crise, a economia paralisada durante um período deste ano, né? Voltou a crescer e tal, mas durante um longo período, pelo menos um trimestre crítico, né, com a queda um baque assim na atividade econômica, no PIB bastante significativo, ainda tinham lá quase 600 milhões de reais para os caras torrarem à vontade, né, ali no submundo da política, do financiamento eleitoral irregular. Não é um grupo pequeno, né, Cláudio Humberto, né, Danilo? 64 mil pessoas que estão na lista recebendo auxílio emergencial ali, ou seja, supostamente uma pessoa que não teria dinheiro para se sustentar durante esse período da pandemia, aparecendo como doadores de campanha pelo Tribunal Superior Eleitoral. É um contrassenso, uma loucura, gente. A gente tem mais algumas informações a respeito desse levantamento, né, a partir de um cruzamento de um banco de dados de 6 órgãos federais, como a Receita Federal, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e o Ministério Público Eleitoral, e então juntaram todos esses dados, né, esse cruzamento de dados, e na quinta fase da análise desses dados, os técnicos conseguiram inserir no sistema a lista dos beneficiados com os pagamentos do auxílio emergencial e também dos que recebem o Bolsa Família, não é? Teve até defunto, Danilo, defunto. 24 doadores estão lá no sistema de controle de óbitos. Quer dizer, eles conseguiram fazer até isso, né? Se apropriaram da identificação de pessoas que morreram para promover doações ilegais para campanhas eleitorais. São quase 2 mil fornecedores sem registro na Junta Comercial ou na Receita Federal, né? Esses fornecedores receberam 3,3 milhões de reais por serviços evidentemente não prestados, coisa nenhuma, é dinheiro do fundo partidário desviado, né? 5.603 prestadores de serviço com parentesco com os candidatos, eles receberam 7,3 milhões de reais. Tem lá 2.751 doadores com renda incompatível, com doações que somam 23,7 milhões de reais. Tem ali 12.434 doadores sem emprego formal que repassaram 44 milhões. Os caras não têm nem remuneração, não têm meio de vida e são apontados como doadores de 44,2 milhões de reais para campanhas eleitorais. Quer dizer, é laranja, né? Esse aí é o laranja clássico, né? São quase 8 mil empresas criadas recentemente e consórcio filiado a partido político que receberam um total de 68,7 milhões. É dinheiro do fundo, é dinheiro público isso, né?
é dinheiro ali do fundo eleitoral que foi simplesmente surrupiado enfim, de todas as formas possíveis. Mais um ponto, aqui o Emílio José comentou na nossa transmissão pelo YouTube: a vosso excelentíssimo senhor Barroso nunca vai admitir que duvidam da lisura do processo eleitoral. Isso que a gente está noticiando para vocês, pessoal, é um relatório com números oficiais do Tribunal Superior Eleitoral apontando o que é corrupção, de tentativas de ataque ao sistema eleitoral brasileiro, a desvio de dinheiro público, dinheiro nosso que financiou a campanha. Isso não tem nada a ver com a lisura do processo eleitoral. Isso significa que a fiscalização estaria funcionando, pelo menos até onde a gente sabe, a fiscalização deve estar funcionando, porque esse relatório foi divulgado. Agora, quando a gente tinha um processo eleitoral financiado com empresas, inclusive, era fácil descobrir se o candidato eleito era corruptível ou não. Espera 6 meses e vai dar uma olhada para quem ele estava trabalhando, que projetos ele estava apresentando. Se era um deputado da bancada tal, se ele não estava tratando bem quem o levou ao cargo por meio do dinheiro dessa empresa. Isso era fácil de fazer. Agora que não tem nome, acontece esse tipo de coisa, né? Não tem o nome da empresa, mas eles vão burlando o sistema de todas as formas possíveis para que o dinheiro financie campanhas de pessoas que você sabe. Se a pessoa erra aqui durante a campanha e é eleito, você vai esperar o quê dela? Eu acho que é assim, desviar dinheiro do fundo eleitoral, né, para botar no seu próprio bolso, utilizando-se de subterfúgios como esses que foram detectados, isso é uma maneira de burlar e de fraudar o processo eleitoral, né? O dinheiro desequilibra a disputa, né? O candidato a vereador, o candidato a prefeito que tem mais dinheiro tem melhores possibilidades de obtenção de votos. Quer dizer, a fraude pode não ocorrer ali na urna eleitoral, né? Mas a fraude acontece no financiamento. Se o financiamento público foi criado a pretexto de dar, como é que eu diria, justiça à distribuição dos recursos, aos gastos, aos investimentos que são feitos nas campanhas eleitorais, então, assim, esse tipo de desvio é uma maneira que os políticos encontraram de fraudar o processo, né? Simples assim. Quem tem mais dinheiro para gastar com santinho, com propaganda mais bem elaborada, com assessores mais sofisticados, mais reconhecidos, com uma série de coisas, quem tem mais dinheiro, portanto, desequilibra a disputa contra aquele concorrente que não tem as mesmas possibilidades, que obedeceu à lei, que não aceitou gastar o dinheiro que recebeu do fundo eleitoral de outra forma, a não ser da forma legal, lícita, né? Então, assim, eu acho que o poder econômico, o poder do dinheiro, desequilibra a disputa e, portanto, é uma forma de fraudar o processo. De fora para dentro, não de dentro para fora, né, Cláudio Humberto? Só isso que eu estava tentando pontuar, né, para encerrar o assunto. Tudo bem, vamos lá. O Ministério Público Eleitoral agora vai apurar, não é, esses casos e, se confirmadas essas irregularidades, né, os candidatos eleitos podem ter os seus mandatos questionados aí na Justiça. Claro, a gente segue acompanhando.